estamos aqui felizes e satisfeitos diante do Senhor. Eu sou apaixonado pela igreja brasileira e eu amo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu me sinto privilegiado e honrado quando eu posso viajar e me conectar com mais um pedacinho do corpo de Cristo ao redor dessa nação, e descobrir que agora eu estou tão pertinho de vocês, uma horinha só, estou aqui. É muito gostoso de pensar assim. Nós nos conhecemos, nos casamos nos Estados Unidos e nos mudamos há 5 anos atrás, quase 6, para começar uma casa de oração em Florianópolis. Talvez você já tenha ouvido falar do F-Hop, a casa de oração em Florianópolis. Nós viemos bem no comecinho para fazer parte e ajudar na construção dessa casa. Depois de 5 anos, o Senhor soprou um vento na nossa vida e nós agora estamos passando uma temporada em Arujá com amigos muito queridos de vocês que mandaram beijos e abraços para todo mundo, a apóstola Adriane e a Ariane, gente que estão na gravidade zero. Espero que vocês saibam de quem que eu estou falando, sabe? Todo mundo sabe? Então tá bom, porque eles amam vocês, eles queriam muito estar aqui, só que ele tinha acabado de chegar de viagem e ele falou, se eu pegar a estrada de novo eu não vou aguentar, então ele ficou em casa, mas nós estamos felizes de estar passando por essa temporada. Bom, antes de começar a palavra, eu quero dizer para vocês, só anunciar, não vou fazer uma grande propaganda, porque eu sou péssimo de fazer propaganda, mas eu trouxe uma caixa de livros ali, literatura que eu considero literatura essencial para o cristão no seu crescimento e amadurecimento, e são livros que foram lançados e publicados aqui no Brasil recentemente e que nos Estados Unidos já tem tido grande efeito. 2 dessas obras que eu queria citar, uma é o livro do Mike Bickle. Mike Bickle é o diretor da casa de oração em Kansas City, uma igreja que tem feito oração e adoração 24 horas sem parar há 20 anos. Uma reunião de oração misturada com adoração que não parou desde setembro de 1999. Então ele ensina sobre a oração, sobre a vida de oração. Eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês agora, quem aqui se sente ou sente que não tem uma vida de oração bem sucedida, eu tenho certeza que a grande maioria se sentiria ou teria pelo menos a ousadia de dizer, a minha vida de oração não é tudo aquilo que eu queria que fosse. Ele fala justamente sobre isso nesse livro e como ajudar a amadurecer e a desenvolver a nossa vida de oração. Então esse livro é essencial. Esse livro também foi escrito por um pastor de um outro local, Billy Humphrey, que é diretor da casa de oração esqueci o lugar, e é uma casa de oração também que está fazendo, se eu não me engano, 8 anos de reunião de oração sem parar, e ele fala sobre o assunto de oração sem cessar, como na Bíblia, qual é a teologia por trás da convocação solene, de chamar a igreja para oração dia e noite sem cessar. Esses são 2 dos livros que vão estar lá atrás, em algum lugar, lá atrás. Então depois do culto, passa lá, dá uma olhadinha. Eu não traria esses livros se eu não acreditasse no que está escrito, e acreditem, existem livros que me oferecem e eu não trago, porque eu não acredito no que está escrito. Então esses eu tenho certeza que é para bênção e edificação da igreja, e por isso eu trago para vocês. Amém? Vocês estão felizes? Eu tenho pouco tempo, deixa eu ter certeza que o meu celular, o relógio está rodando. Feche seus olhos, vamos começar, vamos compartilhar da palavra. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu peço que Teu Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós, e que nós venhamos compreender a palavra que está sendo anunciada, e que ao abrir das Escrituras, o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento. Enche o nosso coração de alegria ao ouvir o anúncio das Escrituras, e que nós venhamos nos apaixonar mais por Cristo, a partir da fé, da graça que vem de Ti, para que nós estejamos maduros, para que nós estejamos sendo aperfeiçoados
e nos tornemos a noiva que o Senhor espera. Em nome de Jesus é que eu peço, Senhor. Amém. Bom, antes de tudo, queria dizer que eu estou feliz de estar diante do apóstolo Eli, que alguém à altura com um nome que pode compreender os meus sofrimentos, tendo o nome Web. O interessante é que o Eli é o nome de uma das minhas irmãs mais velha. E aí, enquanto eu estou ali, o meu irmão mais velho, que se chama Wade, me manda uma mensagem: mande um grande abraço para o apóstolo Eli. E eu, o quê? Ele: mande um grande abraço para o apóstolo Eli, que me levou numa pizzaria, alguma coisa assim. Rapaz, eu estava lendo o nome dele, Wade, mandando um abraço para o Eli, e eu pensando em minha irmã, meu Deus. Mas enfim, eu vou deixar a história dos nomes da minha família para outro dia, vocês vão gostar. Abre a sua Bíblia em Lucas 10, vindo do acampamento, do retiro que vocês acabaram de vir, falando a respeito do plano de Deus original. Eu quero continuar esse assunto, mas de uma forma não tão evidente. Eu espero que a mensagem fale e te faça conectar os pontos naquilo que você ouviu no acampamento, e que seja útil para o restante da igreja também. Paulo nos ensina de que, na verdade ele demonstra a sua preocupação, dizendo que ele teme que Satanás venha roubar a simplicidade do evangelho no meio da igreja, assim como ele fez com Adão e Eva. Ele fala que o evangelho é simples, e ele teme que essa simplicidade seja perdida. E quando Cristo nos ensinou o Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, ele finaliza no capítulo 7 com uma parábola falando a respeito daqueles que ouviram o evangelho e colocaram o evangelho em prática, versus aqueles que ouviram o evangelho e somente gostaram do evangelho, ou simplesmente colocaram um crachazinho de cristão, mas não necessariamente colocaram em prática aquilo que ele disse. E ele fala que aqueles que colocaram em prática aquilo que ele disse, são esses aqueles que construíram sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que não cumpriram, não colocaram em prática aquilo que ele ensina, são como aqueles que constroem sua casa na areia. O interessante a respeito dessa parábola é de que, enquanto está tudo bem, todas as casas acima da superfície são iguais. Você olha para a congregação e você olha todas as casinhas sendo construídas e você fala assim: olha que bonitinho, parece minha casa, minha vida, né? Todas as casinhas iguais, o máximo que, aquele ali pintou de rosa, aquele ali pintou de azul, mas é tudo igualzinho, tudo igual as casas. A questão é que Jesus diz: todos eles construíram uma casa, porém, em um certo momento, quando vem a ventania, quando vem a tempestade, quando vem os tremores, então é que você vai conseguir ver a diferença entre aqueles que construíram baseados no fundamento do evangelho, versus aqueles que simplesmente ouviram, saíram pela porta e continuaram a viver a sua vida. E aí ele fala: porque então o fundamento vai ser demonstrado, a casa que foi construída sobre a rocha vai permanecer, porque ele ouviu a sua mensagem e colocou em prática. Então vocês ouviram muitas coisas nesse final de semana, vocês têm ouvido muitas coisas no passar desses anos, pela liderança dessa casa, mas talvez existem alguns no nosso meio também, que têm somente ouvido, colocado crachá, escrito o nome de membro, mas tem permanecido com a sua casa em um lugar frágil, em um lugar que não está de maneira verdadeira, baseada em Cristo Jesus. E quando eu falo nessa diferença daqueles que ouvem, praticam, ou daqueles que ouvem e tem uma resposta real, segundo o que Jesus ensinou, eu sempre gosto de pensar numa das personagens favoritas que eu tenho nos evangelhos de Cristo, Maria de Betânia. Então eu quero falar com vocês hoje 3 textos que a Bíblia ou o Evangelho fala ou cita o nome dessa mulher, e você vai ver a comparação dela
com as outras pessoas ao redor, e qual foi a resposta dela? A simplicidade do homem Jesus Cristo. Amém? Então abre sua Bíblia em Lucas 10, versículo 38. Jesus geralmente, quando ele ia para Jerusalém, ele não ficava, ou ele não passava a noite em Jerusalém. Havia uma cidadezinha, um vilarejo muito próximo de Jerusalém, chamado Betânia, e geralmente quando Jesus ia para Jerusalém, ele passava a noite em Betânia, por seja lá qual o motivo, ele queria, então ele fazia isso. Então ele passava quando ele estava indo para Jerusalém, e ficava em Betânia. Acredito eu que muitas dessas vezes ele ficou na casa desses 3 irmãos, que eram Lázaro, Marta, que provavelmente era a irmã mais velha, e Maria, que provavelmente era a irmã mais nova. E nós não temos indícios de que eles tinham pais, mas o que parece era que Marta era quem estava no comando da história, quem estava no comando da casa. E aí, Jesus amava muito essa família, esses 3 irmãos, a ponto de expressar e dizer isso, ou de ser conhecido das pessoas, de que essa família, esses 3 irmãos, eram amados de Jesus. Então vamos seguir a história no versículo 38. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se do Senhor, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Olha só, vamos imaginar essa história, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu leio a Bíblia em áudio e vídeo. Eu gosto de ler, mas eu falo, enquanto isso eu estou imaginando e estou viajando na maionese na minha cabeça. Tem alguém assim aqui? Tipo, lê a Bíblia em Nárnia, sabe? Então, quando eu leio essa história, para mim é muito claro, porque eu tenho irmã mais velha. Quem aqui tem irmã mais velha? Melhor, quem aqui é uma irmã mais velha? Ou um irmão mais velho? Eu vou te dizer uma coisa, irmãos mais velhos, eles vêm de natureza com um chip inserido neles, que eles não podem ver seus irmãos mais novos em paz. Se o teu irmão mais velho está aqui, olha para ele, vai. Eu te amo, fala para ele. Então o irmão mais velho, ela se incomoda em ver o irmão mais novo, a irmã mais nova, simplesmente em paz. E aí ativa o chip dentro de si e vai... Então o que está acontecendo aqui na prática é o seguinte: Maria, Marta e Lázaro já estavam meio que acostumados com a presença de Jesus, o homem Jesus. Agora, dessa vez, Jesus entra na sua casa, mas esse Jesus agora está carregando uma galera junto com ele, que são seus discípulos, seus apóstolos, os curiosos, está todo mundo ao redor dele. E aí eles entram, e Maria e Marta pensam assim: bom, eu, como uma boa discípula de Jesus agora, eu ouvi ele dizer que aquele que quer ser grande, que seja o menor, aquele que quer ser servido, que sirva. Então para onde eu vou? Para a cozinha. E Marta está lá fazendo o que ela acredita que ela tem que fazer, está lá cuidando do seu trabalho, cuidando do seu ministério, descabelada, porque sempre quando eu imagino Marta, eu imagino igual minhas irmãs mais velhas quando acordam de manhã, ou acordavam sempre com o pichain assim, sabe? As irmãs que quando esquecem de passar chapinha, o pichain assim, descabelada, cuidando da feijoada desse lado, e fritando o hambúrguer do outro lado, e tirando a Coca-Cola do congelador, porque está congelando, e preocupada: meu Deus, de onde veio tanta gente para dentro da minha casinha? E aí, ela está lá, olhando e fritando, de repente ela olha de lado, o que aconteceu? Ela viu Maria. Eu estou aqui, acabei de queimar minha mão na panela, e faltou linguiça, e a farofa queimou, o arroz queimou,
E Jesus trouxe esse tanto de gente que eu não estava esperando. Mas eu tenho que servir, porque não importa, eu tenho que servir, serviço acima de tudo, aleluia. Glória, eu sou espiritual. Servir, servir, servir. E aí ela olha para Maria e ela passa com um pratinho de linguiça para... Não. Maria olha para ela. Jesus está sentado em sei lá onde. Maria está sentada no chão, aos pés de Jesus. Maria está assim com aquela cara de gato de botas, sabe? Aquele... ouvindo as palavras de Jesus como se tivesse sido a primeira vez que ela ouviu a voz de Jesus, sendo que provavelmente não foi, segundo os relatos. E Marta olhando para ela, tudo que ela consegue pensar é: como é que eu vou humilhar minha irmã mais nova agora? Porque afinal das contas, quem manda nessa jossa sou eu. Quem então que a irmã mais velha sempre procura quando ela quer ter razão? Como é que é? É alguma coisa assim. Se fez sentido, amém. É isso aí. Você é a irmã mais velha? Ah, é por isso! Ela está assim, é hoje! Fala, Deus! Fala contra minha irmã! Cadê minha irmã? Vou gravar para minha irmã mais velha agora! É isso que está acontecendo. Vocês viram? Olha só. Coraçãozinho está assim. Então, o que a irmã mais velha sempre faz é o quê? Ela espera o momento oportuno da humilhação quando a mãe ou o pai aparecem. Aí ela dá aquela cutucada, espera a expressão da irmã mais nova acontecer para ela, fala: mãe, olha o que fulano está fazendo, não é? Para a mãe virar e falar assim: fulano, Maria, vai fazer o que precisa fazer, vai lá para a cozinha ajudar sua irmã mais velha, não é assim? Só que o que está acontecendo aqui? Marta considerou o serviço, mas ela desconsiderou a presença, ela desconsiderou que o homem, aquele homem que estava trazendo salvação ao mundo, que na consideração dela era o seu amigo, estava presente em sua casa. Sim, existem momentos e existe a importância de se servir na casa do Senhor, de se servir ao Senhor, de se ter um ministério, mas quando Ele vem, não é hora de você cuidar da panela, não é hora de você fazer outro serviço. Quando Ele fala, é hora de e ouça. Lembra Pedro no Monte da Transfiguração? Jesus orando, Pedro, João e Tiago com ele, e de repente eles olham, está lá presente na reunião de oração, quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias vieram para a reunião de oração. Não sei se isso acontece aqui na reunião de vocês, mas na reunião deles aconteceu. Pedro fala assim: eu tive uma ideia, vamos construir uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Enquanto Pedro ainda estava falando, um trovão veio sobre eles, bum! E a voz de Deus soou a todos eles dizendo: este é o meu filho amado. Cala a boca, Pedro. Este é o meu filho amado, escute-o. Porque quando ele fala, não é hora de ter ideias, não é hora de fazer serviços, não é hora de fazer ministério. Enquanto a voz dele soa, é hora de calar a boca e ouvir. Porque se você estiver servindo, enquanto ele está te dando instrução de mudar o serviço, você perdeu a instrução. Marta vem então para Jesus, é o homem da autoridade na casa. Jesus, é o seguinte, o Senhor é o mestre, eu estou ligado, mas será que não está errado o que está acontecendo? O Senhor não se importa, o Senhor não está incomodado, o Senhor não discerniu, o Senhor não entendeu que as prioridades, os papéis estão errados aqui, e de que a minha irmã me abandonou no serviço só para ficar nesse lugarzinho de oração?
para ficar agora nesse lugar espiritual, uau, lendo a Bíblia, jejum, e ficar aí aos pés do Senhor? Jesus olha para Marta, provavelmente com um sorriso cínico, santo cínico, olhando através dela, assim, sabe aquele olhar de raio laser? Olhos como chama de fogo. Só com o olhar de Jesus, Marta já... Pergunta errada. Jesus olha para ela e fala assim: Marta, Marta. Eu digo, gente, quando Jesus fala o teu nome 2 vezes, cara, você fez alguma coisa que você não devia ter feito. Pedro, Pedro. Saulo, Saulo. Olha só, Marta, Martinha e a Martona. Aí ele diz o seguinte: são tantas as coisas que estão ocupando a sua cabeça. Olha, a gente até precisa comer, estamos com fome. Mas Marta, se eu quisesse eu multiplicava o que tem. A gente precisa sim de uma boa bebida, a gente precisa sim de um torresminho. Mas Marta, se eu quisesse, eu faria cair do céu. Agora, o que eu não posso fazer agora, é te fazer escolher aquilo que a sua irmã escolheu. A minha presença e a minha vontade está revelada a vós, que é, eu estou no meio de vocês, falando a vocês, para que vocês ouçam as minhas palavras e cumpram o que eu estou dizendo. A simplicidade do Evangelho, ouvir a voz de Deus e cumprir o que Ele diz, certo? E aí ele diz assim: você está tão ocupado com tantas as coisas, porém, somente uma coisa é necessária. Primeira vez que eu ouvi isso, na verdade as primeiras 5, 6, 7, 8 vezes que eu li isso, eu disse: é mentira. Não acredito, Jesus. Mentira é muito pesado, né? Falar que Jesus mentiu. Mas Jesus, isso não faz sentido para mim. Porque você está dizendo que de tudo, de todas as coisas que um ser, que uma pessoa pode se preocupar, você está me dizendo que somente uma coisa é necessária? Sim. De tudo, quer dizer que os meus sonhos, meus planos, o futuro, tudo isso é válido, mas só uma coisa é necessário, e foi o que Maria escolheu? Sim. Para digerir isso é complicado, porque esse é o mesmo sonho, o mesmo desejo do rei Davi lá em Salmos 27, Salmo 27, 4, ele é rei de Israel, só que ele demonstra que tudo aquilo que ele preocupa a sua cabeça, não é maior do que o seu desejo por Deus. Ele diz assim, Salmo 27, 4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa uma coisa é o que eu busco com tudo o que eu sou. O que é? Viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e ouvir o seu conselho em seu templo. Eu sou rei porque Ele quis que eu seja rei, mas o meu desejo é estar lá no tabernáculo com Ele. Eu sou professor porque Ele quis que eu fosse professor, mas o meu desejo era estar com Ele, ouvindo a sua voz. Eu sou cozinheiro, eu sou padeiro, eu sou médico, advogado, seja lá o que você faz na sua vida, porque Deus quis que você fosse, mas o seu maior desejo e a sua maior vontade deveria ser amá-lo de todo o seu coração e estar presente o tempo todo. E se Ele disser algo e eu perder? E ele disse assim: porém, Maria, sua irmã mais nova, escolheu a boa parte. Está aqui, primeira coisa, muitas vezes nós estamos ocupados, até mesmo com o ministério, e nós esquecemos de escolher a boa parte. Muitas vezes nós nos tornamos ocupados em fazer o que Jesus mandou, e nós esquecemos de ouvir quem mandou. Nós esquecemos de dar atenção a Jesus, nós esquecemos a nossa Bíblia empoeirada em algum lugar, nós esquecemos o lugar de oração. Por quê? Porque eu estou ocupado fazendo o que Jesus me mandou. E ele diz assim: Marta,
eu sei o que eu te mandei, mas existe hora e lugar, agora é hora de sentar aos meus pés e ouvir. Mas Maria entendeu, Maria prestou atenção e sentou quieta. Ele diz assim: esta boa parte, essa decisão que Maria tomou, não será tirada dela. Isso para mim fala muito, porque eu me lembro do dia que eu tomei a decisão pela uma coisa. Eu me lembro do dia que eu falei com o Senhor a respeito de, na minha juventude, dizer: Senhor, eu darei tudo por essa melhor parte, seja a confusão que for me trazer para a minha vida, eu vou escolher essa boa parte. E eu lembro a quantidade de pessoas que me disseram: por acaso você não se importa, Deus, que o Web largou tudo para virar missionário? Largou tudo agora para a obra, para ficar na casa de oração, enfurnado e orando e adorando? Que desperdício que é um jovem gastar sua vida agora buscando o conhecimento e talvez fazer parte da escola de teologia. Que desperdício! Ele promete, ele diz: isso não será tirado dela, porque essa é a melhor parte da vida, sentar aos meus pés e ouvir a minha voz. Abre comigo em João 11. Essa foi a primeira vez que Maria apareceu, o primeiro caso, de forma cronológica na história. João 11 é uma história mais longa, eu não vou ler toda a história, porque você já bem conhece, é a história da ressurreição de Lázaro, que é o irmão de Maria e Marta. Eu só quero te chamar a atenção para um fato que acontece no meio da história da ressurreição de Lázaro, que não é muito bem, muitas vezes é ignorada, a diferença de resposta tanto de coração quanto de Cristo ao coração, que acontece entre as duas irmãs. Então o que aconteceu é que Lázaro morreu, versículo 1, Maria e Marta mandam um recado para Jesus, dizendo: Jesus, aquele a quem o Senhor ama, morreu. Morreu. Jesus recebe o recado e fala assim, de boa: peraí, mas ele é quem o Senhor ama, ele está morto. Jesus fala assim, de boa, vamos continuar aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Os discípulos não entenderam nada. Passou um tempinho, Jesus falou assim: vamos visitar Lázaro. Por que, Jesus? Porque Lázaro dorme. Eles falaram: ué, se ele dorme está tudo bem. Eles: não, Lázaro está morto, nós vamos ter com ele. Aí os discípulos ouviram aquilo e ficaram assim: meu Deus, Jesus vai levar todo mundo para morrer com Lázaro agora. É o que a história diz. Todo mundo ficou preocupado assim, ansioso. Ai, será que Jesus vai levar todo mundo para morrer? Meu Deus, será agora que nós vamos morrer por Jesus? Ele: não, relaxa, eu permiti que ele morresse para que vocês entendessem da minha glória. Calma, relaxa, o meu plano é glorificar o meu nome. E aí é onde nós chegamos no versículo 17. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado havia 4 dias. Jesus deixou que Lázaro apodrecesse morto. Deixou. Ele ouviu, sabia, entendeu, falou: deixa ele, relaxa, quanto mais podre melhor. Quanto mais seco, esturricado ele tiver, maior é a minha glória, né? É difícil aceitar isso. Eu gosto de dizer que Jesus ele não vem sempre nos 45 do segundo tempo. Às vezes ele espera o terceiro jogo. Não é verdade? E você está lá assim: vem Jesus, e ele está lá: calma, ainda tem muito para rolar, deixa morrer quem ainda não morreu. Está doente, Jesus? Ah, mas espera morrer. Eu estou vindo, já já eu vou. E aí se... ressuscita Jesus. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, bem pertinho. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perda do irmão. Ao saber que... olha só o coraçãozinho da irmã mais velha, presta atenção nos detalhes, porque eu tenho certeza que você não viu isso. Presta atenção. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta saiu em silêncio e foi ter com Jesus, e não contou para Maria. Não dá para entender isso agora, né?
Já já vocês vão ver que é verdade o que eu estou falando. Marta ouviu, Jesus está chegando, o que ela fez? Pode deixar que eu vou lá. Deixou Maria sozinha em casa. Irmãs mais velhas. E Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo quanto o Senhor pedir. E Jesus respondeu: Marta, relaxa. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Marta, você não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Marta, você crê nisso? Sim, Senhor. Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus ouve ela falando e fala assim: tá bom, Marta, bonita resposta, mas vai lá chamar sua irmã. Olha só, Marta foi sozinha, depois de provavelmente, você vai ver como é que é claro, Marta e Maria conversaram uma com a outra. Poxa vida, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, né? É verdade, porque ele falava tanto que amava Lázaro, agora ele não está aqui, Lázaro morreu, quando ele vier eu vou falar isso para ele, eu também vou. E aí Marta vem e fala isso para Jesus. Jesus fala: Marta, te amo, minha querida, chama sua irmã. Marta volta para casa, chama Maria, e é o que acontece no próximo versículo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular falando no ouvido para ninguém ouvir, disse o quê? O mestre está aqui e te chama. Maria ouve, o que ela faz? Sai correndo. Ela não sabia que Jesus tinha chegado. Marta saiu sozinha, contou o segredo, falou para Jesus a frustração do coração das duas primeiro. Jesus ouviu e falou assim: eu entendo o que você está falando, mas você está falando da boca para fora que você crê, mas você não está colocando em prática a fé que eu dei para você, na revelação de quem eu sou. Chama sua irmã que eu quero ver o que ela tem a dizer. Marta vem e fala em segredo: eu não quero que ninguém fique sabendo que Jesus não me deu bola. Maria, Jesus está te chamando. Maria saiu correndo na hora e foi encontrar Jesus. Então, 29, ouvindo isso, Maria se levantou depressa e foi encontrar com ele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam em casa e com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que se dirigia ao sepulcro para ele chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria fez o quê? Lançou-se aos pés do Senhor, o mesmo lugar do primeiro conto. O mesmo lugar que ela foi parar quando Jesus entrou na sua casa, aos pés do Senhor. Existe algum segredo, algum mistério a respeito desse lugar? Humilhar o seu coração, humilhar o seu orgulho, o seu controle, anunciar de que eu estou aqui porque eu não tenho controle sobre essa situação, de que nada do que eu pudesse fazer iria mudar aquilo que está acontecendo ao meu redor, por isso eu estou aqui me submetendo ao seu senhorio. Tu que és o Cristo, que pode mudar e transformar morte em vida, sou teu servo. E ela vai parar nos pés de Jesus e ela disse o quê? Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As mesmas exatas palavras que Marta disse para Jesus. Nem tira, nem coloca. Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido? Marta, ele vai ressuscitar, eu sei, no final dos tempos. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Vai chamar sua irmã. Maria vem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Jesus fala? Cadê? Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Ao vê-la chorando, e também os judeus que acompanhavam,
Jesus comoveu-se profundamente no espírito e ficou abalado. E então ele perguntou: onde é que o colocastes? Cara, eu quero descobrir esse mistério. Eu quero descobrir o segredo de uma coisa. Porque entender a resposta do coração de Maria, que não dependia de si mesmo, e não fingia que ela tinha controle sobre a situação, e tentava envolver Jesus no seu controle, trazendo Jesus para a autoridade que ela tinha dentro de casa, ou para a autoridade que ela tinha no meio da sociedade. Jesus, vem cá, me ajuda a resolver esse problema que eu estou resolvendo. Ao invés disso, ela já esculachava tudo e se lançava aos pés de Jesus e dizia: eu não tenho controle de nada, a tua graça me é suficiente, o Senhor está presente aqui, é mais do que eu mereço, por isso eu estou te pedindo, faça aquilo que o Senhor ainda não fez, porque eu não posso fazer. E o estar no lugar certo, declarando as palavras certas, à pessoa certa, fez com que o coração de Jesus, a comoção, imagine esse momento, porque é nesse momento que nós temos o famoso versículo: e Jesus chorou. Jesus chora, não por causa da morte de Lázaro, mas por causa do coração e da ação de Maria. Um ser humano fez com que o coração daquele que trouxe todas as coisas à existência estremecer e pensar: eu amo vocês demais, me diga onde ele está, onde ele foi colocado, para que eu resolva a situação, receba a glorificação por isso, mas que você não esteja chorando do jeito que você está agora, porque isso me comove. Meu Deus, nós estamos falando daquele que disse haja luz e houve luz, do verbo vivo. Nós estamos falando do Logos de Deus, o Cristo que havia de vir, a segunda pessoa da Trindade, comoveu-se por causa do coração de uma humilde pessoa, que entendeu. Ele não precisou lembrar ela: Maria, o seu irmão vai ressuscitar. Ela sabia que ele ia ressuscitar. Ele não precisou dizer para ela: Maria, relaxa, eu sou a ressurreição e a vida. Ela sabia quem ele era. Por quê? Porque ela aprendeu a se calar e a ouvir. Ela aprendeu a ouvir quem Jesus era. E sabe, existe uma diferença entre aqueles que ouvem e aqueles que creem no que ouvem. Nós podemos dizer o dia inteiro de que nós ouvimos o Evangelho, mas será que cremos no Evangelho? Tá, Jesus é o Cristo, tudo bem, Ele é o Senhor que havia de vir, Ele é o Messias prometido, mas será que Ele é o Senhor da nossa vida? Será que nós aprendemos a submeter os nossos sonhos e vontades ao senhorio deste Cristo? Porque nós só podemos fazer isso se nós aprendermos a ouvir sua palavra. Não há outra forma de se submeter a Ele, a não ser que nós saibamos a sua vontade. A última vez que Maria aparece, para finalizar, abre comigo em Marcos 14. Mateus, Marcos 14. Logo depois do depoimento ali que acontece da ressurreição de Lázaro, nós já vemos a história que nós vamos ler, mas eu prefiro essa versão de Marcos, porque alguns detalhes são mais claros. Então, se você quiser ler lá depois, isso vai estar em tanto Mateus 26 quanto João 12. Versículo 3. Jesus estava então em Betânia. Só para dar um contexto, esses são as últimas horas de Jesus, antes de ir para a cruz, tá? Então essa é a última vez que Jesus estava indo para Jerusalém, e era lá que ele iria ser preso, mas novamente ele passa por Betânia, e ele encontra novamente as mesmas irmãs.
Só que dessa vez ele está na casa de Simão, o leproso. Diz assim: Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Essa mulher, lá no outro evangelho, diz quem era: Maria. Diz: e Maria veio e trouxe. E diz então: e uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. E então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns, que nos outros evangelhos dizem quem são esses alguns, presta atenção, são os discípulos de Jesus, esses alguns, são aqueles que ouviram Jesus por 3 anos, são esses alguns que vão fazer o que eles estão fazendo aqui agora. E diz assim: mas alguns dos apóstolos e discípulos se indignaram e disseram entre si: por que este desperdício de bálsamo? Porque esse bálsamo, esse frasco, ele era o equivalente em valor de 1 ano de trabalho. Imagine isso no nosso dia, seria um frasco de perfume que valia mais de 20 mil, 30 mil reais. Perfuminho caro, né? Imagina o que nós poderíamos no meio da igreja fazer com 30 mil reais. Quanta obra social, quanta coisa nós poderíamos investir com o dinheiro desse perfume. E diz o seguinte, de que eles se indignaram porque eles viram o valor do perfume, mas não o valor do que ela estava fazendo. E aí eles disseram: que desperdício de bálsamo! Ele poderia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro seria dado aos pobres. E então eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que estão incomodando ela? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre terão com vocês, quando vocês quiserem, vocês vão poder fazer o bem com eles, mas nem sempre tereis a mim. Agora, vamos só considerar o que está acontecendo. Por 3 anos Jesus está dizendo: o Filho do Homem será levantado, quando o Filho do Homem morrer, porque o Filho do Homem será entregue, quando eu subir, vocês verão o Filho do Homem subir, anjos descendo, céus abertos sobre o Filho do Homem, vocês vão ver, eu vou morrer. Jesus várias vezes disse isso. Quantos dos discípulos creram nisso? Quantos dos discípulos se prepararam para isso? Quantos dos discípulos falaram: ele está falando real, ele está falando a verdade, ele vai morrer, deixa eu preparar alguma coisa para a morte dele? Ninguém fez nada. Eis aí uma mulher, uma simples amiga, alguém que estava acostumada a ouvir o que Jesus dizia e crer em seu coração, mesmo que ninguém mais ao seu redor cresce. Ela diz assim: essa é a coisa mais preciosa que eu tenho. A teoria dos teólogos é de que este frasco provavelmente era a herança que elas guardavam. Era a coisa mais valiosa que elas tinham dentro de casa, talvez deixada pelos seus pais. Maria pega o que ela tinha de mais valor, talvez tudo o que ela tinha, e ela diz assim: eu ouvi Jesus, o Senhor está indo para a cruz, o Senhor está indo se entregar por mim, o que eu tenho de mais valoroso, eu te entrego, que isso seja uma oferta de fragrância a você, uma oferta de perfume a você. E ela derrama sobre Jesus, e ele diz assim no versículo 8, ela fez o que pôde, me ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. E olha só a promessa que Jesus faz por causa do ouvido de Maria, pela atenção de Maria, pela disposição de desejar e de se entregar pela uma coisa necessária. Ele diz assim: em verdade vos digo, que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que Maria fez será contado em sua memória. Sabe o que eu estou fazendo hoje? Estou cumprindo a profecia de Jesus. Estou lembrando a todos o valor das decisões que Maria fez 2000 anos atrás.
Maria tem um memorial diante do Senhor. Maria é lembrada sempre que o Evangelho de Cristo é contado, para a memória dela, ele diz, para a minha glória, mas que ela seja sempre lembrada como um valor de ter abandonado aquilo que parecia ser importante, por aquilo que realmente é importante. Sentar aos pés de Jesus, dar o que você tem de mais precioso e ouvir o que Ele tem a dizer, porque talvez o que Ele tem a dizer agora vai necessitar o que você tem de mais valoroso guardado. E se o que Jesus está a ponto de pedir, ou o plano de Cristo para a sua família, para a sua vida, para a sua cidade, venha requerir os teus sonhos futuros, as tuas finanças futuras, os teus dias e tua força, a força da sua juventude. E se o que Jesus está pedindo é aquilo que você mais tem precioso, o seu tempo. Tempo não volta atrás. A vida é como a grama, a relva do campo. Hoje está, amanhã se foi. Bateu o vento, o nosso tempo expirou. Isso que nós temos de mais precioso hoje. Como é que nós estamos gastando o nosso tempo? Será que nós estamos somente ouvindo, e deixando que outros ao nosso redor tomem a decisão de ser radical? Será que somos nós que estamos olhando por aqueles que estão tomando decisão de se entregar por inteiro a Cristo, e somos nós que estamos criticando o seu estilo de vida? Será que somos nós que estamos olhando e falando assim, mas a gente não deve só orar não, né? Esse negócio dos pastores de querer ficar jejuando, ficar querendo ler a Bíblia, ficar querendo, escola de teologia, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, esse negócio, tem mais coisa na vida do que isso, né? Tem muita coisa na vida, mas somente uma é necessária. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais vos serão acrescentadas. As suas preocupações não adicionam dias à sua vida, na verdade elas tiram dias da sua vida, porque a preocupação te mata ao invés de prolongar a sua vida. Mas estar aos pés de Jesus, voltar ao lugar secreto, apresentar-se diante de Cristo. Quando foi a última vez que nós acordamos e aos primeiros segundos do nosso dia nós dissemos, Jesus, o Senhor é bom, louvado seja o seu nome, eu te amo, ao invés de pegar e fazer assim, John Piper esse dia disse uma frase que me choca toda vez que eu falo ela. Ele disse assim, para uma coisa as mídias sociais e os smartphones vão servir quando Jesus voltar. Para uma coisa. Para quê, John? Fala, taca-lhe pau, vai. Ele diz, para provar que nós não deixamos de orar porque nós não tínhamos tempo. Porque sim, nós tínhamos tempo. E as mídias sociais provam isso. Isso não incomoda vocês, não? Eu tenho um timer no meu Instagram. Ele me acusa quanto tempo eu gasto no Instagram todos os dias. E se a nossa vida de oração tivesse um timer também? 2 dias depois, você gastou 10 minutos de oração. 2 dias. Levou 2 dias para eu gastar 10 minutos em oração. Onde foi parar o resto dos meus dias, o resto do meu tempo? Porque o que acontece é que no dia que nós chegarmos diante de Cristo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que tem para ser dito eu já disse, você não ouviu. Você acha que eu estou falando de A, mas eu estou falando de B. Chama alguém que tenha ouvido o que eu disse. Ô pastor, está acontecendo uma situação na minha vida, será que você pode me ajudar? Ô filho, está tão óbvio o que o Senhor está fazendo na sua vida, não está não? É?
Não é assim? Não acontece aqui não, né? Em algum lugar longe daqui, numa igreja muito, muito distante, existe esse tipo de coisa. Porque nós estamos acostumados com a síndrome do outra pessoa fará. Quantos aqui podem fazer tal? Você fica pensando, o irmão do lado vai responder. Alguém vai responder, alguém vai fazer, alguém vai ouvir, alguém vai orar, alguém vai jejuar, alguém vai vir ensinar. Eu não preciso. Meus queridos, nós estamos chegando em tempos distintos na história, tempos únicos e históricos, literalmente, que nenhum dos profetas ou apóstolos viveram, e nós não poderemos fingir que estamos ouvindo, porque agora o contraste vai aumentar entre aqueles que ouvem e não ouvem, entre aqueles que obedecem e não obedecem, entre o joio e o trigo, entre o bode e as ovelhas, entre aqueles que amam ao Senhor e aqueles que só estão esquentando o banco. Essa era uma pregação para te deixar feliz, gente. Por quê? Porque se você ama o Senhor, essa palavra deveria te dar paz. Ai, Jesus, obrigado, porque mais uma vez o Senhor não me deixou abandonar esse lugar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Seu Espírito fala ao nosso coração e nos leva de volta às prioridades que nós deveríamos guardar. Quando eu ouço uma exortação dessa maneira, eu agradeço ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor fala hoje. Obrigado porque o Senhor me encontra hoje, o Senhor me atrai a Ti hoje. Eu vou ajustar o que eu preciso ser ajustado. Esse é o meu convite para vocês hoje, de que ao ouvir tudo que vocês estão ouvindo nesses últimos dias, nesse ano, de que vocês não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Eu vim aqui somente para encorajar vocês a serem aquilo que vocês dizem ser, a não esquecer de que todas as demais coisas são secundárias àquilo que é simples. Jesus nos chamou a ouvir a sua voz e a praticar o que Ele nos diz, para que nós sejamos uma noiva pura, perfeita, como uma oferta agradável ao Senhor. No dia da crucificação, quando Jesus estava pendurado na cruz, haviam 2 fedores, 2 cheiros que não davam lugar, uma de sangue, a outra de bálsamo. E adivinha quem eram as 2 únicas pessoas que estavam cheirando bálsamo? Jesus e Maria. Imagina, cheiro de morte e cheiro de oferta, cheiro de devoção. Que a nossa vida seja um perfume, uma devoção, que no meio do cheiro de morte, as nossas escolhas sejam inaladas por aqueles que estão na escuridão, atraindo eles ao verdadeiro sentido da vida, ao verdadeiro sentido da nossa existência, conhecer a Deus e encontrar prazer nele. Vamos ficar de pé, queridos? Que diante do temor do Senhor, eu te convido a falar com Ele. Talvez o que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite foi a respeito da simplicidade da vida de oração, a voltar. Talvez você olhe para a sua vida hoje, veja onde você está e o que se fez da sua vida de oração, e você considere que você realmente abandonou o lugar de devoção. Esse é o melhor momento para voltar, o momento que o Espírito Santo nos chama, porque se o Espírito Santo nos chama, Ele também nos dá graça para permanecer. Se o Espírito Santo nos convence, é porque o Espírito Santo está nos atraindo a Ele. Isaías 56:7 diz: eu os atrairei a mim, os levarei ao meu santo monte, e os encherei de alegria no minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O lugar de oração é lugar de relacionamento.
e ao lugar onde Ele está nos atraindo. Então feche os seus olhos agora, seja sincero a Ele agora, fale com as suas próprias palavras. Você não precisa que eu te dite o que você precisa falar, mas eu quero que você considere aquilo que o Espírito Santo falou com você durante essa mensagem. Será que Ele está te chamando a sair do lugar de conforto? Será que Ele está te chamando a voltar ao lugar de devoção? Será que Ele está te parabenizando como bom servo fiel? Você fez o que eu te pedi, você acreditou no que eu te disse, e você está cumprindo o que eu te pedi para fazer? Ou Ele está te confrontando, cutucando a sua ferida, te mostrando: filho, há quanto tempo você não dá fruto? Há quanto tempo você não vem para o meu encontro? Há quanto tempo você está lotando as suas agendas com coisas que não são eu? Muda suas prioridades. Ocupado, primeiro ponto. Escolher, segundo ponto. Nunca será tirado de você, terceiro ponto. Deus vai abrir portas, Deus vai te dar tempo, Deus vai te ensinar a orar, Deus vai te ajudar a permanecer. Por quê? Porque Ele prometeu que se você escolher, ninguém vai tirar de você.